Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus para todo o povo brasileiro, para todo o povo da terra. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Hoje é sexta-feira, finalizou a semana praticamente. Oh, glória a Deus, são 5 horas, 50 minutos e 30 segundos, 5 horas, 50 minutos e 30 segundos. Estou de novo aqui, nessa manhã, no clamor da madrugada, onde estamos orando pelo Brasil, orando pela nação, orando pelo povo brasileiro, orando pelo mundo em geral, né? Principalmente para a igreja, para que nós venhamos nos despertar a cada dia, a cada momento. Aleluias! Glória a Deus! A cada dia que passa, nós estamos vendo noticiários de coisas que está acontecendo na face da terra, coisas que às vezes nem assusta a gente. Eu, principalmente, não me assusta porque eu sei que a Bíblia, ela nos orienta que no fim dos tempos, dias difíceis, coisas ruins, malignas, é pai contra filho, é filho contra pai, como eu li em Miqueias, a vez passada aí, que nós lemos em Miqueias capítulo 7, ali o profeta, ele deu aquela orientação ali, esclareceu bem aquela situação, e é o que está acontecendo hoje. Já acontecia naquela época e hoje continua acontecendo, e fala ainda para nós não confiar, porque está complicado confiar. Hoje já não se pode colocar ninguém dentro de casa, e a gente tem que ter assim uma dinâmica bastante atento. Aleluias! Sexta-feira, final de semana chegou, né? Daqui a pouco nós temos consagração lá na igreja, das 8 às 9, vamos estar orando pelas famílias, para que Deus possa abençoar. E Deus me deu uma palavra aqui para nós, meu amigo, minha amiga, em Mateus capítulo 20, versículo do 1 até o 16. Eu não vou falar cada versículo porque toma muito tempo, né? E aqui fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Então eu vou falar alguma coisa aqui a respeito do assunto, porque no versículo 16 diz assim: assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus, quando contou essa parábola, ele fez ali essa parábola dando um exemplo sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. E a gente pode fazer como se fosse uma ilustração, falando a respeito dos dias de hoje, né? O capítulo começa falando a respeito de... Versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar seus trabalhadores para a sua vinha. A gente, quando fala em vinha, a gente lembra de muitas coisas, principalmente mesmo da obra do Senhor, das coisas de Deus, do trabalho de Deus, né? E o reino de Deus é tomado à força.
Mas o interessante aqui nessa parábola é que o trabalhador ele sai, o dono, né, da vinha, ele sai a procurar trabalhadores. Dá a entender, querido, que a vinha já estava a ponto de fazer a colheita. Já estava na hora de fazer a colheita. O que dá a entender é isso aí. E é o que o texto ele traz ao nosso coração, à nossa mente, isso daí. A vinha, ela já estava pronta para colher ali a uva, fazer a colheita. E precisava de trabalhadores para colher. E aí, Jesus aqui na sua parábola, ele continua falando que o dono da vinha, ele saiu e foi procurar. Achou um, contratou por 1 denário para trabalhar ali durante o dia. E ele continuou saindo porque certamente naquele primeiro horário que ele saiu, que ele conseguiu um, ele queria mais, mas conseguiu só um. Depois voltou mais tarde um pouco. E assim a história aqui, a parábola vai contando assim, né? Que foi vindo um, foi outro, até que no fim ele procurou e achou ali um que estava ali já à tardezinha. Eu creio que quase na hora de finalizar o dia. Mas chamou aquele também ali. Querido, é muito profunda essa mensagem. É muito profundo. Talvez amanhã eu volte a falar sobre isso aqui, porque é muito profundo. É algo assim que nos leva a pensar, nos leva a refletir, nos leva a ter assim uma conclusão desse chamado, como se fala em chamar a vinha. Muitos, inclusive crentes, não estão levando a sério que Jesus está voltando. Tem uns que até comentam assim, ele está voltando há 2000 anos e até agora nunca veio. Querido, ele já veio para muitos. Agora, para arrebatar a igreja, está próximo. Essa parábola da vinha, por exemplo, eu acredito que está chegando o tempo da colheita. E colheita é quando você arranca. Colheita é quando você tira. A uva, ela está agarrada, o cacho de uva está agarrado ali, naquelas ramagens, que é uma coisa muito linda, quem já viu um pomar de vinha. E ali, então, para aquilo ser arrancado, a pessoa, ali eu não sei se naquela época já existia, na época de Jesus existia, mas hoje existe umas tesourinhas, que a pessoa vai no cachinho lá e ali já vai colocando no cesto e vai colhendo os cachos de uva. Então, o que a palavra de Deus, a Bíblia, quer nos alertar nessa manhã, e está falando aqui na parábola, que o Senhor foi mandando, o Senhor foi convidando pessoas para vir, foi chamando pessoas. Você vê que hoje continua chamando
Chamam hoje, tem crente que já tem 50 anos de crente, tem 20, tem 30. Tem uns que tem 1 ano, 6 meses, estão acabando de chegar. E a Bíblia ela está nos relatando a respeito de várias lições tem aqui nesse texto. A murmuração, a reclamação demais da conta. Querido, e aqui chega na hora que fala sobre assalariar, olhando pelo lado trabalhista mesmo, de quem trabalhou o dia todo. Mas, na realidade, aqui é a obra do Senhor, é um chamado do Senhor. Deus está chamando, porque o tempo está chegando na hora da colheita. Está chegando o momento da colheita. E o Senhor, meu querido, minha querida, Ele não quer te perder. Ele está te convidando ainda hoje, Ele te convida, você que não teve um encontro com Jesus Cristo. Porque tem pessoa que fala, não, eu já tenho Jesus. Querido, eu quero te dizer que aquela que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele guarda os mandamentos do Senhor. Ele não fica fazendo as coisas de qualquer maneira. Ele não fica agarrado no mundo. Ele não fica agarrado, né? A vinha nós podemos até mostrar ela como o mundo e o cacho está agarrado ali, a pessoa vai e corta. E Jesus, nesta manhã, o Senhor quer te cortar do mundo para o reino dele. Aleluias. E aí a parábola continua fazendo o comentário dos trabalhadores que foram convidados. Um, convida outro. Aqui no versículo 11 fala assim, mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Vou ler o versículo 10 para melhorar. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam, mas, porém, também esses receberam 1 denário cada um. Vamos transferir isso para a obra do Senhor. Querido, teve uma época, eu vou contar aqui um testemunho meu de uma época, eu creio que já deva fazer mais de 30 anos, né? Mais ou menos isso, eu creio, 30 e poucos anos. Eu acredito que é isso daí. Eu morava no bairro Atalaia, Governador Valadares, e eu estava congregando, pastoreando, na verdade, uma igreja. Eu até me esqueci o nome agora da igreja, mas vou lembrar. Eu pastoreava uma igreja ali com lá 10, 15 pessoas, talvez nem isso. E aí teve um problemazinho lá na igreja lá. Teve um problemazinho na igreja lá e o pastor me tirou da igreja. Depois eu conto, no outro vídeo eu conto para você não ficar pensando que foi coisa errada, não foi não. Mas eu posso contar de uma vez que é coisa rápida. Quando eu dirigi essa congregação da igreja congregacional, chamava a igreja, e comecei a trabalhar na igreja, a gente sempre gostou muito de oração e subia no monte. Eu comecei a subir no monte para perguntar, buscar de Deus o porquê que aquele trabalho não dava crescimento, não crescia. E pedindo a Deus, Senhor, mostra se isso é a minha administração, é o jeito de eu trabalhar que não está certo.
e questionando ao Senhor muitos e muitos, orando nas madrugadas, nos montes. Sempre gostei muito de ir na montanha orar. E aí Deus trouxe uma pessoa, e a pessoa falou assim: olha, pastor, tem um presbítero que dirige os cultos da igreja, ele dá cervejada todo final de semana. E é o que dirige a igreja aí, tal, tal. E eu fiquei assim, assustado, né? Ele falou: se o senhor quiser saber a verdade, o senhor monta na tua bicicletinha e dá uma rodada lá por perto, que no sábado e no domingo o senhor vai ver a cervejada que ele dá lá na casa dele. É churrasco e cerveja. E eu acabei descobrindo mesmo e fui pro pastor presidente e falei com ele que o fulano de tal lá, na época a gente chamava o rapaz de Mano, não lembro nem o nome dele direito mais. E eu falei pro pastor da igreja, o presidente, eu falei: olha, senhor, a gente, o Mano, ele dá cervejada todo sábado e domingo. E, né, quando é no domingo à noite, ele tá lá dirigindo o culto. Quando é no meio da semana, ele tá dirigindo o culto. E o exemplo que ele tá dando não é bom, não. Então o pastor falou para mim assim, falou: olha, você é que vai perder. Eu falei: eu vou perder o quê? Ele falou: porque ele é o melhor dizimista da igreja. Se o senhor perder ele, o senhor vai ter que se virar para pagar o dízimo aí do salãozinho. Eu falei: não tem problema não. Pode, pode tirar ele, né? Tirar no modo de não deixar ele dirigir mais os cultos até ele tomar uma posição, mas aí o pastor tirou ele, pegou ele, levou ele para a sede, e eu fiquei no salãozinho e graças a Deus, Deus nos prosperou, né? Mas aí eu não sei se o pastor não gostou, eu creio que ele não gostou, e esse rapaz foi para lá, deu problema lá, foi para a rua e virou pinguço mesmo. Mas o assunto não era esse, só acabei de contar para você não entender que eu saí da igreja porque eu fiz alguma coisa errada, não. Mas o que eu ia contar sobre aqui a vinha, os chamados trabalhadores, o primeiro chegou para trabalhar e foi assalariado da mesma forma que o da tarde chegou, sendo que durante o dia trabalhou o dia todo, e o da tarde trabalhou ali 2, 3 horinhas e recebeu o mesmo salário. Então quando eu saí da congregacional, eu fui para a chama do avivamento. Fui para a chama do avivamento no bairro chamado bairro Vila Isa, e ali quem estava dirigindo aquele trabalho naquela época era o pastor José Damasco. Hoje me parece que está falecido já, pastor José Damasco. E comecei a congregar com ele, é uma igreja bastante avivada, muito bacana, de doutrina. E eu cheguei ali justamente num dia de Santa Ceia, e logo que eu cheguei também, o pastor José Damasco me pediu para pregar naquele dia, e nós sentamos ali no púlpito, tinha vários obreiros, e eu sentei perto de um obreiro. Eu sentei ali perto de um pastor que estava ali, e naquele momento aquele pastor sussurrou no meu ouvido e falou assim: mais um. Eu falei: mais um para quê? Que apesar que eu não gosto de conversar em cima de púlpito, a última coisa para mim é conversar em cima de púlpito. Só se o assunto for ali uma coisa rápida, mas para mim, púlpito é lugar de você ficar em espírito de oração, intercedendo para que haja libertação, salvação de alma no decorrer do culto. Aí eu perguntei a ele: mas por que mais um? Ele falou: porque eu já estou há um ano aqui. Estou há um ano sentado aqui nessa cadeira e não me deram um trabalho nenhum, nada, nada. Eu falei: pois é, Deus proverá, meu amigo.
Deus proverá, Deus sabe de tudo. E continuei orando. Eu sei que daí 30 dias o pastor Zé Damasco me deu um ponto de pregação para mim tomar conta. Isso aí está incluído dentro da parábola, irmãos, porque no fim da tarde, ali o dono, ele pagou 1 denário cada um. Porque ele é dono, a Bíblia aqui explica que ele é dono, ele paga o tanto que ele quiser. Ele combinou com o primeiro 1.000, então é 1.000. Não é mais de 1.000 se ele combinou 1.000. Porque o combinado é o certo. E se o outro chegou para trabalhar, trabalhou 2 horinhas e ele quis pagar 1.000, é isso que a parábola está falando. O dinheiro é dele. Não tem que ninguém reclamar ou deixar de reclamar. E na obra de Deus, irmãos, Deus chamou. Lembra que eu falei aqui que tem crente de 50 anos, e tem de 30, tem de 10, tem de 1, tem de 6 meses? Às vezes o que chega de 6 meses, ele chega com a sede tão grande de buscar ao Senhor e tem o coração voltado para o Senhor e começa a orar, a buscar, e daí a pouco Deus vai trabalhando, sabe por quê? Porque ele é uma pessoa desenvolvida na obra do Senhor. E aí, né, Deus vai liberando as bênçãos para ele. E o crente que chegou há muito tempo, que está há muito tempo, ele está descansado, ele está encostado. Aquilo ali para ele já virou rotina, aquilo ali para ele já virou algo do dia a dia, que ele tem que estar na terça, que ele tem que estar na quinta, que ele tem que estar no culto de Santa Ceia, que ele tem que estar no domingo, e virou rotina. A pessoa não dá fruto mais, entendeu? E às vezes o que chega por último, ele chega, mas chega com vontade de trabalhar, com vontade de dar fruto, com vontade de ir para frente. Então o que a Vinha está falando aqui é isso, e aí as pessoas começam a murmurar. O outro chega, a pessoa chega, a pessoa que quer trabalhar, o pastor não precisa ficar dando trabalho para ele, não. A pessoa chega, ele vê um lixo na porta da igreja, ele corre lá, pega a vassoura, vai lá, tira aquele lixo. Ele vê um copo caído no chão da igreja, ele vai e pega, indiferente. Nós somos chamados, querido e querida, para trabalhar. Mas existe o crente forgado, o crente descansado, o crente que não quer falar mal, quer murmurar, o crente murmurador, o crente falador. Eu estou aqui há tantos anos e não faz nada, e é a mesma coisa, mas o outro chegou agora, está fazendo. E no reino de Deus, querido, não é diferente, não. No reino de Deus, na hora do chamado final, na hora da busca final, aleluias. Por isso que a Bíblia fala aqui no versículo, os últimos serão primeiros e os primeiros são últimos. Por quê? Porque os primeiros eles acham, eles pensam que eles, por ser crente há 30 anos, 50 anos, 10 anos, eles já estão salvos, já estão tranquilos, já está com depósito lá. Não é que não está, porque tem crente de anos que trabalha, que evangeliza, que ora, que busca. Mas a maioria, irmãos, na nossa época de hoje, a estatística feita aí no mundo inteiro, nós estamos na pior fase do cristão, nesse século 21. O crente não quer orar, meu irmão, para fazer um esboço. O crente não quer orar para buscar a Deus. É celular. Entendeu? Não é que eu sou contra celular, não estou falando isso daí, mas antigamente, querido, eu lembro que eu ia para o quarto nem só quando eu ia pregar, eu ia sempre, fechava o quarto e ali eu ficava
2, 3, 4, 5 horas ali orando, lendo Bíblia, jejuando pela obra, e Deus operava, irmãos, eu fazia. Quero voltar a isso, não é porque eu estou já com 70 anos que eu não posso, que eu não devo fazer, eu devo fazer da mesma maneira e trabalhar. Mas tem gente que só sabe murmurar, só sabe reclamar, o pastor faz isso, o pastor não faz isso, o irmão fulano chegou ontem e o pastor já tá dando ele cargo, já está fazendo isso com ele, isso com o outro. Mas não, porque a pessoa chega e ele quer ser visto ali, porque ele tem tempo ali, irmãos. É o que a parábola falou. Deus, ele não deve nada a ninguém não, meu irmão. A colheita está chegando. E a colheita, na verdade, ela já chegou. O arrebatamento é que está chegando, porque a colheita de Deus, para mim, hoje eu estou trazendo essa palavra aqui de despertamento para você. Entendeu? Hoje eu estou trazendo essa palavra. Mas eu não sei daqui 1 hora o que vai acontecer comigo, daqui 10 minutos, daqui 20 minutos. Porque pode vir um infarto fulminante, puf, e Deus me encolheu. A colheita para mim foi feita, é isso que o ser humano tem que entender. Que a colheita ela pode ser feita, meu querido, aqui está falando sobre colheita. Jesus pode recolher você, eu hoje, amanhã, antes do arrebatamento. Mas se ele quiser que nós ficamos para o arrebatamento, então nós vamos ficar para o arrebatamento. Mas para ficar para o arrebatamento, ou mesmo ele fazer a colheita hoje, querido, nós temos que ter posição, nós temos que ter dinâmica no trabalho, nós temos que ter comportamento. Às vezes o testemunho da pessoa fala mais alto do que a pregação dele, que às vezes a pessoa prega e não vive. Às vezes a pessoa dá mau testemunho no trabalho, dá mau testemunho dentro do ônibus, dá mau testemunho aqui, lá outro, entendeu? Então a Bíblia ela está nos chamando aqui, por isso que a Bíblia fala, né, a respeito desse chamado. Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus chama todo mundo, irmão. Deus chama todo ser humano. Agora não é todos que quer ir. E quando também vão, muitos vão, por isso que fala, tem a divisão ali entre muitos são chamados e poucos, né? E poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque a peneira de Deus, ela trabalha, irmãos. Ela trabalha. Você acha que uma pessoa que serve a Deus, ele pode levar uma vida de qualquer maneira? Por isso que o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas tudo me convém, não me convém. Entende? Se eu estou trabalhando e o patrão dá uma festinha ali de cervejada, eu posso beber uma cerveja se eu quiser eu posso, só que eu vou manchar a minha integridade. Primeiro, o meu testemunho ali no meio daquelas pessoas vai ser um testemunho que eles vão bochichar lá e falar, aí ó, tá vendo o crente? Aí tá tomando cerveja, entendeu? Não é que eu não posso. Por isso que o apóstolo Paulo falou, e eu repito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, querido. Você acha que o cristão que Deus chamou, ele vai ficar no meio de piadinhas, de conversinha fiada, de risadas? Às vezes você não conta piada, mas você fica dando risada das piadas mundanas que a pessoa fala. Entende? Então, por isso que existe a peneira de Deus e a escolha de Deus. E aí vão ser poucos. Poucos são os escolhidos. Poucos são aqueles que vai permanecer. É porque Deus é que quer isso, irmão? Não. Não é que Deus quer isso. Deus quer a libertação e a salvação de todos. É isso que Deus quer. Mas eu não estou falando do crente forgado, do crente sossegado, tranquilo. É aquele crente que não quer orar, é só ir na igreja. Ele faz aquela oração de 1 minuto e acha que está tudo bem.
Entendeu? Não é que Deus não ouve, não, porque Deus não é surdo, não. Deus ouve. Só que atender, querido, aí é ele e ele, para atender a oração do povo, porque às vezes a pessoa ora. Eu mesmo já tenho muita oração minha que não foi respondida, e glória a Deus porque não foi, porque senão eu tinha me dado mal. E Deus é Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, entendeu? Então muitos são chamados, poucos são escolhidos. Desperta, irmão, desperta, igreja do Senhor, desperta, vamos orar, vamos trabalhar, vamos evangelizar, vamos procurar levar uma vida de santidade. Sem santificação não verá a Deus, não adianta. Há pouco tempo atrás faleceu uma senhora lá no Andorinhas. Eu morei lá no Andorinhas, lá perto do pastor Alexandre. Eu morei lá há um bom tempo. E tinha uma mulher lá que congregava junto com a gente. Essa senhora, quando nós ia falar para ela de santidade, ela falava: eu não quero saber de negócio de santidade, não quero saber disso daí. Irmãos, o cristão que não quer saber de santidade, santidade é separação dele com os mundos, que a Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, para você ser amigo de Deus, ser chamado amigo de Deus, você tem que ser inimigo do mundo, das coisas que não te edifica. E hoje a internet, o celular, como eu estava falando aqui, negócio de esboço, hoje a pessoa, tudo é no celular, tudo é na internet. Ele pega ali um esboço pronto, ele pega ali uma mensagem pronta, ele não ora a Deus: Senhor, traz ao meu coração uma palavra que venha do céu. Aí Deus traz, ele vai para o joelho, entra para o seu quarto e vai falar em secreto com o pai ali, orando, jejuando e lendo a Bíblia. Não, ele vai tirando informação. Não que não possa, né? Mas a melhor informação que tem é aquela que vem do Espírito de Deus. Amém? Não vamos ficar por aqui. Eu acredito que você entendeu bem o que eu quis dizer na mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Um abraço do irmão pastor Leôncio Gama. Um final de semana abençoado para você, que Deus te ilumine e que a igreja nos dias de hoje venha despertar, a orar, jejuar, consagrar e, melhor de todos, vigiar, ser prudente, fazer como Jó fazia, fugia da aparência do mal, porque a colheita de Deus é qualquer minuto, qualquer momento é a colheita de Deus. Tá bom, meu irmão? Um beijo no coração. Um abraço para todos aqueles que me ouvem. São 6h23 e eu me encerro por aqui. E uma ótima sexta-feira. A paz do Senhor. Vamos fazer uma oração aqui rapidamente. Pai querido, Deus soberano, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós entramos pela fé no teu alto sublime trono. Papai querido, para te agradecer por essa oportunidade, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai querido, por todos os feitos do Senhor na nossa vida, Pai. Nesse momento, Pai querido, nós também pedimos ao Senhor um despertamento para a igreja do Senhor na face da terra. Que todo espírito desavisado, tudo aquilo que o diabo quer nos distrair, Papai querido, o Senhor joga por terra, repreende o maligno, joga por terra o maligno em nome de Jesus Cristo e desperta nós, a tua igreja, e que haja cura, que haja libertação, que haja salvação de alma, que haja um milagre na minha e na sua vida, nesse momento, em nome de Jesus. Amém.